Boa tarde, meninos do segundo ano. Nós vamos agora continuar o conteúdo de história, tá certo? Vocês podem depois se aprofundar no livro de vocês, o capítulo 8. Então vamos lá falar sobre açúcar, o ciclo do açúcar no Brasil e também sobre escravidão, porque não dá para falar sobre a produção do açúcar aqui no Brasil sem falar do trabalho escravo, que foi efetivamente praticado aqui no Brasil durante muito tempo, durante mais de 3 séculos, mas especificamente nos engenhos de açúcar, tá bom? Está relacionado à produção de açúcar no Brasil com o trabalho escravo. Na verdade, a ideia de se trazer africanos para serem escravizados aqui no Brasil, ela veio com o que os portugueses entendiam, achavam, não é? Imaginavam ser uma necessidade a partir da instalação dos engenhos de açúcar aqui no país. Então, assim, por achar necessário esse trabalho escravo, visto que o índio dava muito trabalho nesse sentido, porque fugia, porque era mais rebelde, porque era mais arisco, porque uma vez que fugia não se conseguia encontrar esse índio tão facilmente, resistia a essa escravidão, cultura de liberdade, entre outros fatores também a questão dos jesuítas que vão poupar os índios. Eles entendem que há essa necessidade de se trazer esses escravos para o Brasil e vão à África e trazem os africanos para servir de mão de obra escrava aqui no Brasil, a partir das instalações dos engenhos de açúcar, tá? Dito isso, é importante que vocês também entendam que o açúcar era algo muito precioso na Europa. Por quê? Porque, na verdade, o açúcar, ele durante muito tempo não era conhecido na Europa. A partir do século XII, do século XIII, é que o açúcar começa a chegar na Europa por comerciantes árabes. E então, quem tinha o açúcar, na verdade, eram os nobres, né? Era a corte, o rei. Não, o açúcar não estava à disposição para as famílias mais pobres, porque era um produto extremamente caro. E é por isso, por ser muito rentável, que o açúcar vai ser produzido no Brasil, a cana-de-açúcar, para existir esse monopólio comercial, o Portugal passar a vender esse produto e lucrar com isso. Nós vamos relembrar a história que vocês já conhecem. A princípio, quando os portugueses chegaram no Brasil, não se viu nesta terra algo lucrativo de fato. O rei tinha interesse por metais preciosos, pelo ouro. Isso não foi visto primeiramente. Então, eles passaram a lucrar com o pau-brasil, mas não era um lucro estarrecedor. Portugal passava por dificuldades, então continuou comercializando com as Índias, mantendo esse comércio com as Índias, e aí há necessidade de se povoar o território brasileiro por dois motivos: pelas invasões estrangeiras, constantes invasões estrangeiras, e por uma questão de fazer com que essa terra pudesse dar lucro além do pau-brasil. E é aí que se tem a ideia das plantações da cana-de-açúcar, porque já existia uma experiência por parte dos portugueses, não é, desse cultivo. Então apostaram que isso ia dar certo no Brasil e deu muito certo, porque nós temos aqui solo e clima favorável para essa cultura. Inicia-se então as instalações dos primeiros engenhos, né? Nesse processo histórico, vocês viram também a questão da divisão do território brasileiro nas capitanias hereditárias, não é? Já viram essa história? As capitanias hereditárias eram governadas pelos capitães donatários, que não funcionou essa administração, passou-se aí para um governo chamado de governo geral, que era a autoridade máxima aqui na colônia, e esse governador geral ia governar todo esse território em nome do rei. Pois é, essa instalação do engenho da cana-de-açúcar é justamente nesse processo, né? As capitanias hereditárias, elas já são divididas com o intuito de se plantar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar, mas principalmente foi durante o governo geral que isso se tornou muito mais oficial e rentável. A sociedade, ela estava basicamente de uma forma muito simples dividida assim. No topo, e para começar a falar que é uma sociedade desde sempre patriarcal, por isso que assim a gente nem menciona aí uma expressão feminino, tá? Mas assim, no topo da pirâmide, os senhores de engenho, né? E suas famílias.
O senhor de engenho, quem era, professora? Quem se tornou o senhor de engenho? Lembram dos capitães donatários? Eles não deixaram de existir. Eles só passaram a não ser mais autoridade dentro das capitanias hereditárias. Então, assim, eles só mudou de nome, se tornaram senhores de engenho, não é? Outras pessoas chegaram, outras pessoas instalaram engenhos, e aí nós temos no topo da pirâmide esse senhor de engenho junto com a sua família. Abaixo, aquelas pessoas que na verdade não possuíam um engenho, uma fazenda, um território grandioso. Lembram dos seis-meiros? Pois é, eram essas pessoas, esses trabalhadores que tinham uma terra pequena, que eram trabalhadores livres, não é? Então ficavam aí abaixo do senhor de engenho, nessa pirâmide social. E a base dessa pirâmide social estava aí o escravo africano, sendo que aí ainda se utilizava também a mão de obra escrava indígena, mas muito esporadicamente, porque esse índio, além de protegido pelos jesuítas, não se deixava facilmente ser escravo, né? Viver nessa condição de escravo. Os engenhos passaram a ser a principal fonte de lucro dos portugueses durante muito tempo. Como eu disse para vocês, o açúcar era muito lucrativo na Europa. Vender o açúcar representava automaticamente ter muito lucro com a venda desse produto. Então, assim, vários engenhos foram instalados aqui no Brasil no século XVII, principalmente no século XVII. Então, como eram esses engenhos? Eram fazendas em que se cultivava a cana-de-açúcar e se produzia esse açúcar aqui. Apesar de não estar aí, prestar atenção que basicamente 4 construções faziam parte desse engenho, que a gente vai chamar de engenho. Primeiro, a Casa Grande, que é onde morava o senhor do engenho, né, o grande fazendeiro e a sua família. O moinho, que é uma construção que pode ser vista aí na imagem, é aquela construção em que se manipulava a cana-de-açúcar, né? Se moía a cana-de-açúcar para todo o processo do convertimento no açúcar. E a senzala, não é, que vocês já sabem, que é onde ficavam esses escravos, e uma capela, né? Basicamente todos os engenhos possuíam uma capela, porque esse senhor de engenho era religioso, era católico, então ele fazia questão de construir uma capela do santo da sua devoção. Então é por isso que a constituição de vilas no Brasil, ela está muito associada a capelas. É como se a primeira construção basicamente fosse uma capela. Né? Por exemplo, no Piauí é muito isso, né? Tem as fazendas de gado e o fazendeiro também construía a capela do santo da sua devoção. Então, as cidades estão muito atreladas a isso, a construção de capelas. Pois é, então, essa é a constituição do engenho no Brasil. Não há necessidade de também aqui falarmos sobre a condição de vida desse escravo, porque isso já foi pauta do outro vídeo, nós já falamos sobre isso. Esse escravo, ele não era tido como uma pessoa, como um ser humano, ele era tratado como uma propriedade, como uma coisa. As condições de vida, elas eram desumanas, a própria alimentação eram de coisas que os nobres, os senhores de engenho não comiam, não é? Que eram descartáveis para essa população mais nobre, e aí se aproveitava, se faziam sopas, angus, misturava tudo para alimentar esses escravos. Então, assim, era uma vida... Nós temos 2 paradoxos aí. A vida do senhor e da sua família, uma vida luxuosa, sendo servido pelos escravos, em contrapartida, a mão de obra escrava tão utilizada nos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Também vocês já sabem que a política agrícola, o sistema agrícola adotado no Brasil durante o período colonial é o sistema plantation, que consistia no seguinte: eram latifúndios, enormes propriedades de terras em que se produzia uma única cultura, e aí nós temos a monocultura, não é, que foi tão praticada aqui no Brasil durante esse período colonial, que tinha um objetivo do comércio externo, de se comercializar esse produto, de se lucrar com essa única cultura, a partir da mão de obra escrava. Então, esse era o desenho econômico agrícola do Brasil no período colonial, certo? Essa mão de obra, ela persiste desde o início da instalação dos engenhos
até depois em que o açúcar não é mais esse principal produto produzido aqui no Brasil, né? Até que se começar a viver do café. Então, essa mão de obra escrava, ela acompanha todo esse período e vai ser escravizada também nas fazendas de café. Então, só para que vocês prestem atenção nessa questão histórica e cronológica, né, de perceber que isso era o desenho econômico do Brasil nessa época e que todo esse lucro ele ia para Portugal, o lucro produzido a partir da cana-de-açúcar. Só acrescentar, a partir desse slide, uma parceria que existia entre Holanda e Portugal durante muito tempo. Os holandeses acabaram financiando essa questão da implantação dos engenhos de açúcar no Brasil. Então, existiu essa parceria, a princípio, de Portugal e Holanda. Os portugueses receberam empréstimo dos holandeses e depois isso se acentua de uma forma até negativa. Os holandeses vão entrar em atrito contra os portugueses, mas isso é pauta para outra aula. Esse é o desenho do Brasil colonial a partir dos engenhos da cana-de-açúcar e ressaltar as consequências desse período que começa com a instalação desses engenhos a partir dessa mão de obra, não é? Essa é uma consequência que traz o preconceito racial, entre outras coisas negativas em relação à comunidade negra. Esse mercado todo do açúcar era voltado para um mercado externo. E aí vocês lembrem que existia a questão da monocultura, não é? Grandes latifúndios em que se produzia uma única cultura. Você pode perguntar e questionar: só o açúcar era produzido nessas terras? O objetivo era só a venda para o exterior? Pois é, o objetivo econômico era esse, mas logicamente, como já existiam populações em grandes números, né, aqui no Brasil, essas famílias precisavam se sustentar de outros produtos. Existiam sim pequenas propriedades que se plantavam outros produtos, mas para subsistência, nada voltado para o mercado externo.